E agora a pergunta que não quer calar: especialista em investimentos tem que saber vender? Tem que ser um bom comercial? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que o especialista faz e se ele tem que saber vender de fato ou simplesmente ser técnico já resolve. Se você curte esse vídeo da prática, do dia a dia do especialista, já deixa no comentário aqui, já se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo de hoje! Uma pergunta que fazem muito para mim é: será que o especialista de investimentos ele precisa vender? Muitos traumatizados porque foram gerente de relacionamento ou são caixa e tem que vender, mas vender produtos que não são adequados para o cliente, por isso tem esse ranço com venda. Mas ser especialista é totalmente diferente e sim, você precisa saber vender, você precisa ser um bom comercial. Mas não fique preocupado porque isso é o mais tranquilo. Sabe por quê? Um especialista, para ele ser um bom comercial, primeiro ele tem que ser um bom técnico, ele precisa entender o produto. Quando a gente entra no shopping, quem são os profissionais, os vendedores que são referência no mercado? São ali os vendedores do iPhone, né, da Apple. Os vendedores da Apple, eles dominam muito a parte técnica do iPhone, o que mudou, o que não mudou, qual a diferença de um aparelho para o outro. E isso faz com que eles sejam bons comerciais. Então, primeiro, eles são bons técnicos, entendam o produto. E aí fica muito mais fácil, porque o consumidor, o cliente, ele vai se sentir ali tranquilo, ele vai se sentir que está falando com alguém confiável, porque ele começa a falar do aparelho e o especialista do iPhone já entende tudo. E isso dá tranquilidade total para o consumidor. E é a mesma coisa com o especialista em investimentos. Então a primeira coisa, quando você entra num banco, numa área de investimentos, numa corretora, você precisa saber a grade de produtos de investimentos do seu banco. Você precisa entender quais são os principais fundos, quais que estão sendo recomendados, taxa ADM, aonde eles aplicam. Você precisa entender de fato, leve para casa e lê, porque isso vai ser primordial para quando você conversar com o cliente perguntar de um fundo. Vamos supor que o cliente pergunta sobre um fundo ali do seu banco e você não sabe qual que é a taxa ADM desse fundo. Você vai falar o seguinte: ó, peraí que eu vou pesquisar aqui no sistema qual que é essa taxa. Isso fica ruim, isso pega mal e o cliente ele perde, é claro, a confiança em você. Então você precisa primeiro entender os produtos do seu banco e aí você vai se tornar um bom comercial com toda certeza. Porque quando você começar a conversar com o cliente entender que você sabe do que você está falando, ele vai se soltando, ele vai perguntando mais, ele vai dando mais informações. E aí você, com um bom comercial, graças à sua parte técnica, você vai conectando com o cliente, você vai falando de produtos, você vai falando do perfil dele, você vai falando do cenário. Então olha só como que funciona, você vai falar o seguinte, ó: de acordo com o seu perfil, que é um perfil mais agressivo, e a gente está num cenário de alta de bolsa, faz sentido a gente colocar 20% em ações. Eu tenho um fundo de ações aqui que aplica 60% em fundos tal, 30% em ações mais conservadoras. Então você vai conectando sempre, você conecta o cenário econômico, você conecta perfil do investidor ou perfil do cliente juntamente com os produtos. Por isso que é tão importante você saber dos produtos do seu banco. E aí o cliente ele vai sentir total confiança em você e aí ele vai querer fazer o que você está recomendando. Então você vai recomendar, ele vai topar. E o que é saber vender? É isso, é o cliente topar a sua recomendação. Quando você faz uma recomendação e o cliente aceita, você vendeu para o seu cliente. Mas você vende fazendo uma boa consultoria, você vende entendendo o cliente. E aí os propósitos têm que estar alinhados. E um especialista de investimentos, ele tem um propósito alinhado, porque boa parte da meta dele é crescimento de carteira, é crescimento do patrimônio líquido da carteira. Logo, para esse especialista de investimentos crescer, conseguir ganhar bônus, conseguir ser promovido, ele precisa trazer mais clientes, ou os clientes que ele tem, trazer mais recursos. Logo, ele vai precisar atender e fazer uma ótima consultoria, ou seja, interesse alinhado. Então, quando eu falo que um especialista de investimentos precisa vender, nada mais é do que ele precisa entender os produtos, entender
o cenário econômico e entender o cliente. Quando ele conecta esses três, não tem jeito, você se torna um baita de um comercial. Tem nada a ver, não fique pensando que o comercial é aquele que fala alto, que conversa com todo mundo, não. O comercial bom é aquele que entende o cliente, entende o produto e entende o cenário. Você curtiu esse vídeo? Faz o seguinte, ó, deixa o like, ó, deixa nos comentários qual foi a dica que você mais curtiu e qual tipo de vídeo que você quer ver aqui no nosso canal. Eu tô vendo aqui que vocês estão comentando bastante nos outros vídeos e aí eu tô puxando aqui um assunto ou outro para falar aqui com vocês e gravar cada vídeo sensacional. Então, coloca aqui que eu sempre tô lendo. Tamo junto, até mais, até o próximo vídeo!